pregar uma mensagem e o título dessa palavra chama-se processos. Diga comigo, processos. Diga mais uma vez, processos. Para você saber se você está vivendo processos, examine a dor que você está enfrentando. Examine o grau de dificuldade que você vem enfrentando. Examine o grau de tentação que você vem passando. Examine o grau de angústia que você vem passando. Imagine o grau de ânimo ou de desânimo que você tem enfrentado nesses últimos dias. Todo processo é doloroso. Todo processo, ele traz, digamos, algumas angústias. É a dor do crescimento. Quando uma pessoa está crescendo, ela passa por algumas fases. Quando o jovem sai da quando a criança sai da pré-adolescência, entra na adolescência e vai entrar na juventude e vai se tornar adulto, há uma dor para os seus pais, muitas vezes, é uma dor para o próprio adolescente que não entende essa transição e essa fase que ele está passando ou que ela está passando. Uma pessoa que teve uma perca, seja um familiar, um ente querido, seja uma perca financeira, seja algo na vida que ele perdeu, ou que a saúde está sendo deteriorada, essa pessoa ela está passando por um processo que não é nada fácil. E muitas vezes, a atitude que você toma diante desse processo vai determinar se você vai crescer, evoluir, aprender, se tornar uma pessoa melhor, ou se você vai entrar no casulo pro resto da vida e nunca vai se transformar numa borboleta, nunca vai alçar voos maiores. E eu estou aqui para trazer esta palavra nesta quarta-feira da vitória, porque eu creio que todos nós, eu, minha esposa, os pastores dessa igreja, os membros dessa igreja, todos nós estamos em alguma fase da nossa vida passando por um processo. Quem entende essa palavra? Todos nós estamos enfrentando um processo. Talvez não seja a pessoa mais indicada para pregar sobre processo. Tem um monte de gente que prega motivacionalmente sobre processo. Mas aquilo que Deus me mostrou dentro da palavra do Senhor, eu vou entregar para você hoje sobre processos. Amém? Quem está entendendo? Mas eu quero te adiantar antes de terminar esta pregação. Depois dessa palavra, você vai sair mais animado daqui essa noite. Depois dessa palavra, você não vai desistir daquilo que você quer desistir. Depois dessa palavra, você vai entender que Deus caminha contigo em todos os períodos da sua vida. E Deus não é pego de surpresa por nada, porque Ele é Deus onipresente e onisciente. Ele não é pego por nada, ele não é pego por um despejo, ele não é pego por uma enfermidade que o médico diagnosticou, ele já sabia disso. Ele não é pego por uma baixa na carteira, ele já sabia disso. Deus não é pego por nada de surpresa, temos que aprender a confiar nele, amém, gente? Confia no Senhor de todo o teu coração. Então, falando sobre processo, vai nos levar à maturidade. Nesse texto que nós acabamos de ler, Isaías capítulo 37, nesse capítulo 37 de Isaías, a Bíblia vai falar de um rei, o rei da Síria, provavelmente Senaqueribe, e o rei da Síria, ele se levanta contra o rei Ezequias, para destruir o rei Ezequias. O rei Ezequias é um homem de Deus, é um rei escolhido, um homem que fez uma reforma no reinado, um homem que leva a igreja de volta aos trilhos. Mas o rei Senaqueribe, o rei da Síria, ele diz assim: olha, eu vou destruir Israel, eu vou destruir Jerusalém, eu vou matar todo mundo, os homens dessa cidade vão comer esterco deles mesmo. Eu vou destruir. E fala para Ezequias quem ele é para me resistir. E diz para Ezequias que ele não precisa acreditar no Deus dele, não, que o Deus dele não vai me livrar. O Deus dele é fraco. Enquanto isso, Ezequias, com o povo de Israel, estava só escutando, só ouvindo, porque ele sabia que Deus é um Deus de processo. Diga glória a Deus. Talvez você esteja passando por ameaças de médicos, não que o médico esteja te ameaçando, mas de uma enfermidade. Talvez você esteja enfrentando uma ameaça interna. Talvez Senaqueribe, que é uma clara imagem de Satanás, do diabo, de pessoas usadas pelo inferno para intimidar, uma voz do inferno que vem na mente para fazer você desacreditar das promessas de Deus. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que quando o povo está meio que duvidoso, Deus manda um profeta lá, e aquela carta de ameaça Senaqueribe leva no altar e ora diante do Senhor, melhor, Ezequias leva no altar e ora, e o profeta vai lá e o profeta diz: Ezequias, não se preocupe,
Porque nessa luta você não vai ter que pelejar, Deus vai pelejar por você. Fique quieto e veja o livramento de Deus. Fique quieto e veja Deus operar na sua saúde. Fique quieto e deixa Deus operar na tua família. Fique quieto e deixa Deus operar e libertar e sarar e fazer o que Ele tem que fazer. Deus é Deus. Quando uma pessoa entra dentro de um consultório do médico, você não precisa ficar ditando o que o médico vai falar. Você não precisa ficar explicando para o médico, não. Você tem que deixar o médico ser médico, porque ele é especialista. Quando você está passando por um problema, deixa Deus ser Deus na tua vida. Deixa Deus resolver, porque Ele conhece, irmão. Ele sabe. Né? Só diz assim, é aqui, doutor, que Jesus sabe o que fazer. Só apenas diz isso. Mas o que me chama a atenção não é tanto essa batalha. É que o profeta, ele conforta Ezequias. Quem aqui, meu irmão, vai sair confortado hoje? Diga glória a Deus. O profeta, ele conforta Ezequias, porque tem hora que o pastor, a pastora, o líder, o jovem, quem está na mesa, quem está lá, quem está escutando, precisa ser confortado. Tem hora que as lutas são grandes e você precisa de um conforto. E esse conforto, ele vem da palavra profética de Deus. Esse conforto não vem de você descansar apenas. Esse conforto vem de uma voz profética. Toda vez que você vem na igreja, o teu espírito sai confortado pela palavra profética que sai desse altar. Toda vez que você ouve a pregação, o teu espírito sai confortado. Pastor, mas eu estou cansado. Mas o teu espírito não se cansa nunca. Mas aí o profeta diz algo, que o versículo 31, dentre tantas coisas que ele falou, confortou, ele disse algo que me chamou a atenção, que diz assim: o que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raiz para baixo e dará fruto para cima. Nesse versículo Deus me mostrou 3 fases de um processo. Deus me mostrou a primeira coisa que eu quero compartilhar. Deus, diga comigo, Deus é um Deus de oportunidades. Deus é um Deus de oportunidade. Olha o que Ele está dizendo. Ezequias, fica tranquilo, a coisa está difícil. A perseguição está grande, o problema está grande, está terrível. Mas eu quero te confortar, porque aquele que escapou da casa de Judá, o povo que não foi destruído pelos pecados, o povo que não foi destruído pelos inimigos, esse que escapou da casa de Judá, o que restou, tornará. Olha o que Deus está dizendo. Eu sou um Deus de oportunidades. Aquele que escapou fala de um remanescente que restou. Eu quero que você entenda que quando olhamos para Deus nos processos da nossa vida, nós precisamos olhar para Deus e ver Ele na lente da oportunidade. Tem muita gente que chega a pensar: pastor, eu já pequei demais, pastor, eu já errei demais, já fiz muita besteira na vida, já cometi muita atrocidade. Irmão, deixa eu te dar uma palavra profética: o que restou, o que escapou, esse tornará. Deus é um Deus de oportunidade. Ele nunca vai deixar de te dar oportunidades. Pastor, mas eu não tenho mais fé. Deus é um Deus de oportunidade. O que restou de Judá, Deus sempre deixa um remanescente. Quer saber de uma coisa? Nós estamos no meio de uma pandemia, de uma crise. Muita gente ficou para trás, que vai voltar, eu creio, em nome de Jesus. Muita gente desanimou, está com medo da desculpa da pandemia, de não vir à igreja, de não orar. Mas Deus está levantando um remanescente, aquele que sobrou, porque Deus é um Deus de oportunidades. Talvez você diga: fui longe demais, pastor, cometi fornicação, cometi adultério, cometi roubo, cometi isso, falei mal de alguém, acabei com amizade sem querer. Ei, Deus está dizendo: se houver arrependimento, Deus é um Deus de oportunidade. O que escapou, o que ficou de resto, Deus vai fazer algo na sua vida em nome de Jesus. Pastor, mas esse casamento está uma destruição. Sobrou alguma coisa? Sobrou. Só nós dois, só vocês dois. O que sobrou, Deus pode restaurar em nome de Jesus. A árvore cortada, a árvore queimada, no cheiro das águas, ela tornará a reverdecer novamente. Ela tornará a novamente criar folhas. O processo, você precisa entender que todo processo começa a gente entendendo que Deus é um Deus de segunda chance, é um Deus de oportunidade. Porque o processo é doloroso, o processo dói, o processo é complicado, e eu preciso ter esperança no processo, senão eu desanimo.
Se eu não tiver uma luz no fim do túnel, eu vou parar hoje. Mas se eu entender que Deus está me dando uma oportunidade para me fazer melhor amanhã, eu vou continuar em nome de Jesus. Se eu entender que Deus está me treinando, eu vou continuar porque amanhã eu farei melhor. Se eu cair hoje, eu me levanto até 7 vezes, porque Deus é um Deus de oportunidades. Eu preciso entender isso, senão eu vou ficar perdido. Processo fala de oportunidade. Você sabe contar quantas oportunidades Deus já te deu até hoje? Você sabe contar quantos livramentos de morte Deus te deu esse ano? Você já botou na caneta, no papel, quantas oportunidades Deus já te deu? Você pecando, Ele perdoando, nós pecando, Ele perdoando, nós falhando e Ele nos ajudando, nós caindo e Ele nos levantando, a gente não querendo Ele indo atrás da gente. Quem está entendendo, gente? Você parou para pensar? Quantos demônios Deus tirou do teu caminho esse ano? Quantos problemas Deus tirou da tua vida esse ano? É preciso entender, Deus é um Deus de oportunidade, diga glória a Deus. Processo também fala de criar raízes, diga comigo, raízes. Bate o pé no chão, diga raízes. Raízes são para cima ou para baixo, irmão? Perdoe a pergunta. Raízes são para baixo. Ele está dizendo, olha, porque o resto que escapou da casa de Judá tornará a lançar raízes. Processo fala de raízes. Processo fala de alguém ser enraizado naquilo que Deus chamou ele para fazer. Ninguém passa por um processo sem ter raízes fortes. Raízes crescem direto na fonte. Se não tiver fonte, não tem crescimento da raiz. Procure uma árvore por aí que está perto de um lugar seco, que não tem um olho d'água. Vê como é que está as raízes dela. Morta. Raízes crescem em lugares que tem fonte. E eu quero dizer para você que no momento do processo, no momento da dor, no momento que você dá vontade de chutar o balde, jogar a toalha, ir embora, abandonar tudo, largar isso. Tem gente que chega a um nível tão extremo que chega a dizer assim, eu vou parar de mexer com igreja, eu vou parar de mexer com crente, eu vou parar de mexer com culto. Irmão, isso me dá uma ira santa, porque Deus não é negócio para se mexer. Deus é o criador da vida, Deus é o criador do fôlego. Se Deus fizer assim, o nosso fôlego vai embora e amanhã acabou, irmão. Quem está entendendo? Então é preciso criar raiz, e a raiz só cresce em direção à fonte. É por isso que você está aqui, porque você está recebendo direto da fonte. A fonte é Jesus de Nazaré, a fonte é a palavra, a fonte é a presença. Como diz no Salmo 1, a árvore, o justo, aquele que teme ao Senhor, será como a árvore plantada na beira do ribeiro. O seu fruto vem na estação certa, a sua raiz, e ele vai, tudo que ele fizer vai dar certo. Você pode dizer glória a Deus? Raiz vai para a fonte. Pastor, eu quero me enraizar. Você está na fonte certa. Você está enraizado em Deus. Você está enraizado na presença. Você está enraizado em homens. Você está enraizado em pessoas, enraizado em empregos, enraizado em estudos apenas. Tudo isso é bom, mas a raiz ela cresce na fonte. Você pode dizer glória a Deus? Diga assim, eu estou na fonte. A fonte de água viva, que é Jesus de Nazaré. Amém? A sede do seu coração só será saciada quando você beber dia por dia dessa fonte. Não adianta beber um pouquinho agora e mais tarde você não procurar a fonte. Raízes fala de crescimento oculto, no secreto. Você nunca vai ver uma raiz crescendo, a não ser que você cave e olhe, porque raízes crescem no secreto quando ninguém está vendo. O teu crescimento é quando ninguém está vendo. O teu crescimento é quando você está na madrugada orando e tem uma pessoa te vendo, aquele que te recompensa publicamente. O teu crescimento é quando você está dizimando e ofertando e não tem ninguém vendo, mas aquele que te recompensa está vendo. O teu crescimento é quando você está estudando a palavra, você está escutando uma pregação, você está orando no teu quarto e não tem ninguém olhando para você, mas a tua raiz está aprofundando, e na hora certa o milagre vai acontecer. Não queira um processo que você não se enraize. Tem muita gente que fala, pastor, eu gostaria de pregar. Ah, pastor, Deus quer me usar.
Ah, pastor, quando é que o senhor... Eu quero pregar, pastor, eu quero ser usado por Deus. Até que hoje está em extinção, né? As pessoas hoje não têm se candidatado tanto a pregar assim. Mas eu quero fazer a obra, sim. Mas você já criou raiz no secreto? Você já criou raiz quando ninguém está te vendo? Quer ver uma coisa? Se tiver alguém aqui que quer formar em medicina, se tiver alguém que quer fazer uma faculdade e ser bem de vida, se tiver alguém aqui que quer fundar uma empresa e ser bem sucedida, sabe o que tem que fazer? Estudar, 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 estudar quando ninguém está vendo. Quando os outros estão jogando bola, você está estudando. Quando os outros estão na internet, você está estudando. Quando os outros estão passeando por aí, você está buscando. Aí você vai ver que o que você faz em secreto vai ter uma recompensa na tua vida. É a mesma coisa na vida espiritual. Processo fala de raiz. E essa noite eu quero profetizar que a tua raiz ela está aprofundando. A raiz está crescendo, que é a tua firmeza em Deus. Processo fala, tornará ao lançar raízes para baixo. Se você vê alguém mostrando as raízes aí, está tudo errado. Se você vê alguém dizendo, olha minhas raízes, como eu estou forte, é mentira. Porque raiz é feita no secreto. Amém? Raiz é feita no secreto. Ninguém está te vendo, ninguém está te elogiando, teu pai não está te elogiando, tua mãe está te elogiando, pastor não está te elogiando, mas Deus está vendo a tua raiz crescendo. Deus está vendo. Sabe, irmão, talvez eu pregue assim, eu acho que estou gritando, mas talvez estou muito calmo. Mas tem gente que não aguenta um sopro. Tem gente que não aguenta uma tempestadezinha. Perdeu o emprego, entra em desespero. Aconteceu uma briga, entra em desespero. Aconteceu um problema, o diabo já toma de conta porque a pessoa abre o coração. Sabe por quê? Porque não tem raízes profundas em Deus. Porque não tem raiz, porque quem tem raízes, pode o vento soprar, pode a dificuldade vir, pode a crise bater, pode a luta vir, você vai ficar inabalável. Dali você não sai, dali ninguém te tira, porque você está aliançado na presença de Deus. Dali você não sai, dali você não se move. Você está enraizado. Você é trigo. Quem é trigo aqui, diga glória a Deus. Quem é joio, diga misericórdia. Cadê os trigos? Você não é joio, você é trigo. Dizem que a diferença do trigo e do joio, sabe qual é, irmã Edete? O trigo e o joio são idênticos, parecem um com o outro. Deixa eu pegar isso aqui, deixa eu bagunçar o jardim das irmãs aqui, o vaso. É igual o trigo e o joio. Mas Jesus falou que o trigo será queimado e o joio, ou melhor, o trigo será colhido e o joio queimado. Mas a diferença do trigo e do joio, dizem que quando vem um vento forte, o trigo ele deita. E depois que o vento passa, o trigo levanta de novo. O joio não, quando vem um vento forte, o joio quebra no meio. Sabe por quê? Porque quem é trigo, ainda que a tempestade vinha, você pode deitar, mas você levanta de novo. Você pode tentar, você pode passar pela pior prova dessa terra, mas daqui a pouco, você começa a se levantar de novo. Ah não, mas fulano recebeu um diagnóstico médico, está arrasado. Depois de 2 dias você vai lá, a pessoa está de pé de novo, dizendo, Jesus vai me curar. Ah, mas fulano perdeu o emprego, está arrasado. Depois de 2 dias você vê ele sorrindo, dizendo, Deus, Jeová Jiré, é o meu provedor, não é o homem que me alimenta, é Deus que me alimenta. Eu como pão do céu, daquilo que Deus me deu. Por quê? Porque tem raiz, irmão. Raízes demora, diga comigo, demora. Demora. Você já viu? Uma árvore hoje, planta amanhã, já está um carvalho forte. Não, demora. Raiz demora, tenha paciência. Não é um culto apenas que muda a sua vida. São vários cultos até a raiz crescer. Não é um período pequeno. Não, raiz demora. Diz que tem um bambu, chamado bambu chinês, que ele é plantado, se eu não me engano, ele demora até 9 anos, 12, dependendo deles, até 30 anos. Ele está enraizando, e a pessoa fala assim, esse bambu não presta. Depois de 12, 20 ou 30 anos, dependendo do bambu, ele começa
a ferir a terra e ele começa a crescer. Ele passou 25, 30 anos debaixo da terra, e em 6 meses ele ganha 20, 30 metros, enrolando nos outros, enrolando e crescendo. Sabe por quê? Demorou o processo, mas tem raiz para crescer muito alto. Quanto maior o processo na tua vida, maior vai ser o crescimento na tua vida. Diga glória a Deus. Mas a gente quer abortar o processo. A gente não quer esperar. A pessoa namora hoje, amanhã já quer fazer tudo que tem direito, não espera o processo. A pessoa entra na empresa, amanhã já quer ser rica, e aí tem que fazer coisa errada. A pessoa entra na igreja hoje, amanhã já quer pregar, já quer fazer isso. Não, irmão, existe um processo, diga glória a Deus. E esse processo, ele demora, mas você precisa entender que as raízes estão crescendo, diga glória a Deus. A sua raiz está crescendo. Quem está crescendo as raízes aqui, diga glória a Deus. O vento vai soprar, mas não vai te derrubar. As lutas não vão te derrubar. As notícias não vão fazer você tremer. E por último, processo fala de oportunidades, criar raiz. E por último, fala de dar frutos com qualidade. Diga comigo, frutos com qualidade. Olha o que o versículo diz, eu não saí do versículo. Lançará raiz para baixo e dará fruto para cima. Eu quero liberar uma palavra profética na tua vida, irmão. Se você estiver enraizado em Cristo, você vai começar a produzir os frutos do Espírito na tua vida. A paciência, o amor, a temperança, a longanimidade, a fé vai vir sobre a tua vida. Você vai ter uma vida frutífera. Você não vai produzir frutos podres. Você não vai produzir frutos que caem porque estão estragados. Os teus frutos vão ser frutos que vão dar para a vida eterna. Você vai se frutificar onde Deus colocou. Tem gente que não frutifica porque não tem raiz. Teu casamento só pode frutificar se tiver raiz em Deus. Teu emprego só pode frutificar se tiver raiz em Deus. O teu ministério só pode ser ungido, só pode pregar com unção, só pode ministrar se você tiver raiz em Deus, de vida com Deus, vida em oração, vida em arrependimento, vida em jejum, vida em sacrifício. Aí vai brotar uma unção que vai frutificar na tua vida. Aí os outros vão dizer, esta palavra falou comigo. Aí os outros vão falar, esta palavra foi edificante. Aí os outros vão falar, Deus está mexendo no meu coração. Aí os demônios vão sair, as enfermidades vão sair, e Deus vai te usar profeticamente. Diga glória a Deus. Deus pode levar você a lugares que você jamais imaginou e você frutificar em Deus. Mas não tente frutificar sem raiz. Pensa comigo aqui, irmão, para a gente encerrar. Pensa comigo. Já pensou um pé de jaca? Não sei se vocês conhecem. Quem conhece jaca? Como é que é jaca mesmo aqui em Minas Gerais? Imagine um pé de jaca com a jaca desse tamanho. E o pezinho dessa grossura. A raiz um palmo. Quando a jaca estiver crescendo, esse pé de jaca vai quebrar, vai cair, a jaca vai apodrecer. Por quê? Porque não tem raiz, nem caule, nem estrutura para receber o fruto grande que Deus está dando. O tamanho do fruto vai determinar pelo tempo de raiz que você está esperando em Deus. Quem está entendendo? Eu vejo muito frutos na tua vida, diga glória a Deus. Tem gente que Deus não pode dar uma casa, senão a pessoa se quebra todinha, gente. Tem gente que Deus não pode dar um carro, senão a pessoa se quebra todinha. Tem gente que Deus não pode dar um casamento agora, porque se der a pessoa se quebra toda. Ou seja, Deus não pode dar um fruto, porque a pessoa não tem raiz para sustentar aquele fruto. Deus só vai te dar algo quando eu e você estivermos preparados nesse processo. Diga glória a Deus. É tão perigoso que Deus não pode nem dar libertação se a pessoa não tiver preparada para segurar a libertação. Vou revelar um segredo para você que eu vou pregar depois. Mas eu vou falar isso. Deus pediu, eu vou falar. Jesus disse assim, olha, quando o espírito imundo sai de uma casa, está falando de uma pessoa, e esse espírito imundo é expulso, e ele sai, ele vai para lugares áridos. Só que ele está lá e ele fala o seguinte, eu vou voltar para a minha casa, e ele volta e encontra o crente, sem orar, sem ler, sem vir para a igreja, sem perdoar, vazio de Deus. Sabe o que o diabo faz? Ele vai lá e traz 7 espíritos piores, e fica ali, o estado daquela pessoa é pior do que o início. Sabe por quê? Porque a pessoa não teve estrutura para sustentar a libertação, e ela perde, e aí fica pior ainda. É por isso que eu estou te dando uma palavra profética.
Igreja do Evangelho Quadrangular de São João Evangelista, ou de qualquer lugar que nos ouve agora, Deus está nos preparando num processo nesta pandemia. Essa pandemia é um processo, gente. É uma peneira para Deus poder preparar para o seu avivamento. Esse processo, quem passar por ele vai chegar do outro lado com vitória, em nome de Jesus. Você quer uma palavra profética para me encerrar? Não é você que conquista as vitórias, irmãos. Heresia, pastor, não. Não é você que conquista as vitórias. Não é você que conquista a cura. Não é você que conquista a porta de emprego, a salvação do filho, sair das drogas, sair de seja do que for. Sabe quem é que faz? É Deus. Quando Ele percebe que você está passando pelo processo, Ele te dá a vitória rapidamente. Eu encerro lendo o versículo 36 do capítulo 37 de Isaías, para a gente orar. Isaías 37, 36. Olha só, depois que ele entendeu, o rei Ezequias entendeu o processo. Quem está entendendo o processo aqui? Fique de pé, por gentileza. Põe um fundo para mim mais alto. Depois que o rei Ezequias entendeu o processo, depois que ele entendeu que Deus, aquele que ficou de resto, Deus tem um projeto na vida dele. Se você está de pé até hoje, você não morreu ainda, é porque Deus tem um processo na sua vida. Deus é um Deus de oportunidades. Irmão, cristiano, às vezes eu fico frustrado com algumas pessoas e não dá vontade de dar oportunidade mais para algumas pessoas. Não dá. Mas Deus não é o cristiano. Deus olha para os nossos pecados, para nossas falhas. Deus vê a gente xingando todo mundo, xingando até o pastor, xingando a pastora, e Deus olha para a gente e fala assim: eu ainda vou te dar uma oportunidade. Deus vê a pessoa se lambuzando nas porcarias lá fora, aí a pessoa pede perdão, chora, e Deus fala assim: eu sou um Deus de oportunidade. Depois que ele entendeu isso, ele viu que a raiz tem que crescer para baixo, para dar fruto para cima, não é o contrário. Aí o que Deus fala: Ezequias, fica tranquilo, eu vou tratar com os teus inimigos. Então o anjo do Senhor feriu o arraial dos assírios, 185 mil. Quando se levantava pela manhã, irmão, estavam todos os inimigos mortos. Eu vou liberar a palavra profética sobre a tua vida, não sei se você vai entender, mas quando você levantar pela manhã esses dias, os teus inimigos, não são as pessoas que você vai matar, Deus não mata ninguém, mas os teus inimigos vão estar todos prostrados por terra em nome de Jesus. Quando você levantar o outro dia, aquele medo do inferno vai estar prostrado no chão, aquela crise vai estar prostrada no chão, aquele mal vai estar prostrado no chão, aquela perseguição vai estar sem vida, aquele problema que te afetava agora não te afeta mais porque ele não tem mais poder. Deus tratou com ele. Deus tratou com aquela depressão, com aquela ansiedade, com aquela preocupação, com aquela falta de dinheiro, com aquela falta de recurso. Deus falou: fica quieto, quem vai fazer é eu. Fica tranquilo e deixa eu trabalhar. Deixa eu trabalhar. Apenas vive o processo. O processo é você, eu não vou passar por você não. Minhas filhas têm processo para passar, eu não vou passar por elas. Minha esposa tem processo para passar, nem eu nem ela vamos passar um pelo outro. Processo é você, com o peito aberto. É eu, papai. Vai doer, vai chorar, vou dar vontade de desistir. Tem dia que eu não quero saber nem de ver ninguém, mas é processo. Eu estou na esperança que eu vou sair dessa. Eu estou na esperança que Deus está me dando raízes. Eu estou na esperança. Então o processo é eu, irmão, é eu. Eu tenho que comer, descascar esse abacaxi para o meu bem. Está entendendo, irmão? Processo é eu. Agora a vitória, quem dá a vitória é Ele. Quem libera o recurso é Ele. Quem abre as portas é Ele. Quem liberta é Ele. Quem sara é Ele. Quem levanta é Ele. Quem faz você ecoar é Ele. Aí Deus falou assim: deixa eu trabalhar, Ezequias. Estou encerrando, irmão. Anjo, vem cá, anjo. Sim, senhor. Vem cá, anjo. Sim, senhor. Vai lá naquele exército daqueles inimigos de Israel, porque eu já vi o processo do fulano, da ciclana, eu sei que ele está no meio do processo, e eu sei que ele está me buscando, sei que ele está orando, não está sentindo nada, não está vendo nada, mas está orando, dá vontade de desistir, mas está orando. Vai lá, anjo,
Está vendo aqueles 185 inimigos ali armados até os dentes? Isso, aqueles que estão metendo medo no meu povo. Anjo, mata todo mundo. Você não está entendendo, essa palavra é profética. Vai lá e mata anjo. O anjo falou, sim senhor. E o anjo vai lá com a espada, irmão. Imagino eu, ele levanta a espada. E quando ele levanta a espada, o fôlego de vida daqueles inimigos é tirado na hora. Porque Deus tem um poder de dar a vida. Deus tem um poder de pegar a vida. Deus é todo poderoso. Deus pode curar, Deus pode fazer. Então quando Ezequiel levanta, ele não acredita no que os olhos dele estão vendo. Ele vê todos os inimigos mortos. E aí Deus fala, está vendo? Enquanto você está no processo, eu estou derrotando os teus inimigos sem você ver. Enquanto você está dormindo, eu estou dando vitória para você. E o choro dura a noite, mas a alegria vem o amanhecer, diz o Senhor, para a sua vida, meu querido. Enfrente o processo de peito aberto. Crie raiz e frutifique. Porque está vindo um tempo de vitória como você nunca imaginou.